das coisas que eu sonhei se realizaram tão rápido que isso só poderia significar que o meu fim estava próximo. Até hoje, sempre que eu vivo um dia muito bom, quando eu recebo um agradecimento cheio de carinho, ou quando eu me vejo realizando algo grandioso, eu falo: pronto, eu já posso morrer agora. E as pessoas normalmente se incomodam e respondem para mim: credo, que horror! E me pedem para bater na madeira e afastar esse assunto. Como vocês podem ver, a morte ainda não veio. Pelo menos, não na sua forma convencional. E eu sei que essa ideia pode soar mórbida, mas quanto mais o tempo passa, mais eu acredito que da mesma forma que não existe triunfo sem perda, não há vida sem a ideia de morte. Mas antes de aprofundar todo esse pensamento, eu quero contar uma história de amor. A história é sobre esse meu primeiro namorado de verdade. A gente se conheceu na faculdade, eu tinha mais ou menos uns 19 anos, e apesar da gente não ser um casal muito óbvio, nós éramos muito conectados. A gente viveu o nosso relacionamento intensamente, cheio de declarações, gargalhadas, viagens e, claro, com muitas lágrimas também. Nós terminamos depois de 4 anos, porque a gente entendeu que estávamos em fases diferentes da vida e que se a gente queria mesmo ficar junto, era melhor a gente se separar agora para tentar de novo mais para frente. Passou mais ou menos uns 11 meses sem a gente ter nenhum contato e em uma noite de segunda-feira ele me ligou. A gente ficou umas 3 horas conversando e na semana seguinte a gente trocou mensagens, textos e vídeos sobre o amor genuíno. Ele me escreveu no sábado e no domingo de manhã, logo que eu acordei, eu recebi a notícia de que ele havia falecido naquela madrugada em um acidente de carro. Isso aconteceu há exatamente 7 anos. E na antroposofia, a ciência que estuda a natureza, o homem e o universo, esse é o tempo de um setênio. O tempo para que grandes mudanças e fechamentos de ciclo aconteçam. Independente da variabilidade numérica que uma teoria como essa possa ter, essa história é muito responsável pela minha forma de enxergar a vida e de tomar grande parte das minhas decisões. Essa foi a primeira vez que eu vi a morte. E apesar de nunca ter sido ensinada a lidar com a finitude da vida, eu me lembro que no meio daquele velório eu encontrei um pouco de calma por reconhecer que de todas as pessoas que estavam ali, eu fui a que mais aproveitei ele enquanto ele estava vivo. Eu me lembrei de um dia que eu saí correndo do aeroporto e adiei o meu intercâmbio para ficar com ele. E eu me lembrei quando a minha mãe pediu que eu guardasse o meu orgulho e perdoasse uma traição. Por mais que a morte seja tão conhecida pela sua concretude, não existem números e estatísticas oficiais que registrem as pequenas mortes que nós temos em vida. A morte de quem fomos, a morte do que planejamos e a morte do que sentimos. Tampouco existe um tempo exato e determinado de luto, de gestação ou de renascimento desse novo eu que se apresenta depois de cada fim. Naquele enterro, eu morri também. Os meus amigos que estavam lá chorando comigo me pediram uma única coisa. Lara, por favor, independente do que aconteça, não desconta a sua raiva na Marcela. Marcela? Mas quem é Marcela, gente? Marcela era a namorada desse meu ex-namorado. Eu não sabia que ela existia, mas a minha existência já tinha atrapalhado o relacionamento dela. Depois de mais de 10 horas alucinando naquele velório, eu vi que a Marcela estava segurando umas flores brancas na mão. E eu pensei, nossa, mas eu tô aqui acabada, fedida, destruída. De onde essas flores brancas vieram? Como que alguém, em um momento como esse, consegue pensar em comprar flores brancas? Claramente, eu guardei os meus pensamentos grosseiros para mim e entrei na fila para fazer a despedida final,
antes que eles guardassem o caixão dele no túmulo. E no momento que eu passei na frente dela, ela estendeu a mão para mim, me deu as flores brancas e disse: toma, eu sei o quanto você era importante para ele. Olha, se ela tivesse me espancado, provavelmente teria doído um pouco menos. Porque antes que eu pudesse me enfurecer contra aquela morte prematura, eu tive essa clareza de que toda a dor que me conduziu até ali era a única forma que eu poderia ter aprendido o que significa nobreza e gentileza na prática. Eu me arriscaria a dizer que dentro do nosso mundo interno, todo mundo tem essas emoções e pensamentos que, se ditos em voz alta, nos deixarão com um pouco de vergonha. Saber reconhecer e dialogar esses sentimentos e pensamentos é o primeiro passo para decidir se a gente quer eles vivos ou não. E é claro que o lugar óbvio de uma história como essa seria largar tudo, tirar um sabático, explorar as nossas grandes paixões e aproveitar o tempo que nos resta. O lugar não óbvio dessa mesma história, que a Marcela me ensinou, é sobre ser absolutamente gentil, mesmo nas piores condições. É um convite para cuidar de cada palavra que colocamos no mundo. Porque a gente sempre pode falar o que a gente acredita, mas sem precisar ofender ou desmerecer alguém. E ao mesmo tempo é sobre ser radicalmente transparente, trocar as justificativas por um bom pedido de desculpas e nunca economizar nos elogios, declarações e agradecimentos. Tudo isso é válido não só para os nossos amigos, colegas de trabalho ou parentes, mas sim para todo mundo que cruzar o nosso caminho, principalmente em um dia difícil. Essa ideia de se transformar em vida não é nova. Afinal, seja você um empreendedor, uma mãe de primeira viagem ou aquele que foi recentemente promovido no trabalho, você já sabe que o que te trouxe até aqui provavelmente não vai te servir daqui para frente. E esse mundo que nos pede tanta autoridade e consistência, é preciso muita serenidade para depois de alguns anos de carreira poder dizer: eu não sei, mas eu sigo disponível tanto para aprender quanto para arriscar. E talvez a boa notícia dessa conversa é que a gente não precisa perder alguém ou ver a morte de maneira tão escancarada para morrer. Porque nós morremos sempre que um relacionamento termina, sempre que uma demissão acontece. Nós morremos sempre que falhamos na frente de alguém muito importante. E curiosamente, nós também morremos assim que realizamos algo que desejamos por muito tempo ou que nos fazia tremer de medo. E a morte em si é um prazo concreto que deve nos trazer uma urgência da vida, mas também deveria nos permitir caminhar com um pouco mais de calma. Calma para aceitar o ritmo de cada ciclo da vida, para aceitar o tempo de construção de um projeto e também para fazer boas escolhas, trocando um convite tentador por uma boa noite de descanso. Estar atento à morte é uma forma sem igual para decidir a vida. É a chance de parar diante de um desafio, respirar fundo e se perguntar: se esse fosse o meu último momento viva, como é que eu gostaria de ser lembrada? Inclusive, em um estudo muito famoso publicado no livro A Ciência da Felicidade, há uma teoria de que 60% de tudo aquilo que nos permite encontrar realização e bem-estar está fora do nosso controle. Cerca de 50% fica com a nossa genética e 10% com todos os acontecimentos que nos rodeiam. Mas com esses 40% que nos restam, nós podemos e devemos contar com a nossa intencionalidade diante da vida. A grande questão é: qual versão minha tem que morrer para que eu possa viver de verdade? Talvez a minha versão que tem medo de arriscar. Talvez aquela que não diz como se sente. Talvez a minha versão mal-humorada que acha que tem todas as respostas. Ou talvez
todas elas. Aceitar a morte de quem fomos é um lugar de coragem, mas não heróica ou metafísica. É uma coragem cotidiana, uma coragem do dia a dia. E eu sei que se esse meu ex-namorado estivesse vivo, ele ficaria orgulhoso em saber que aquela menina que achava que a sua força era a sua agressividade, morreu. Ficaria feliz em saber que já são quase 7 anos desde que eu conheci e me casei com o melhor e mais doce homem desse mundo. E que hoje, essa menina está profundamente comprometida em ser gentil, sempre que possível. Porque afinal, é sempre possível. Na escola da vida, eu aprendi que sim, os nossos privilégios nos separam. Mas a gente ainda tem a chance de se conectar intencionalmente e apaixonadamente em vida com tudo aquilo que nos faz humanos e exatamente iguais. Os nossos medos, as nossas expectativas e a certeza de que em algum momento, inevitavelmente, nós vamos morrer. Por vocês, eu quero ser lembrada não como alguém que gosta da morte, mas como alguém que vive muito bem, sempre atenta a ela. E esse evento aqui é mais uma despedida dessa minha versão vaidosa que acredita que tem algo realmente valioso para compartilhar. E eu ainda não sei o tempo de luto e nem o que virá das cinzas dessa Lara que acaba de morrer por aqui. Muito obrigada.